A história de hoje é de Majid El-Shafir, que viu Jesus depois de ser torturado e crucificado ao abandonar a fé muçulmana e se converter a Jesus Cristo. Sua linda história de fé nos mostra como nossos irmãos cristãos ainda são perseguidos e mortos por amor a Jesus, e que a fé em Deus é algo muito mais profundo do que muitas vezes pensamos. Majid El-Shafir é o presidente e fundador da One Free World International, uma organização internacional de direitos humanos que defende minorias religiosas e que tem sede em Toronto, no Canadá. Ele fugiu do Egito depois de ser condenado à morte e torturado devido à sua fé em Jesus. Depois que terminei o ensino médio no Egito e comecei a estudar direito em Alexandria para me tornar um advogado, descobri no primeiro ano em Alexandria que existiam entre 6 a 7 mil cristãos egípcios presos sem motivo. Eles estavam presos apenas por serem cristãos. Não havia outro motivo. Existe uma lei egípcia que proíbe a construção de igrejas. Você pode construir bares, discotecas, mas igrejas não. Existem igrejas antigas, mas devido à lei, igrejas novas são proibidas e restringidas. E esta lei proíbe até mesmo a reconstrução e reforma das igrejas antigas. Elas basicamente ficam de pé até desmoronar. E tudo isso me mostrou que havia algo de errado e que uma perseguição estava acontecendo. Eu comecei a pesquisar o porquê havia uma perseguição. Pelo que sei, quando há uma perseguição, significa que o inimigo tentou esconder algo, pois para que você perseguiria algumas pessoas sem motivo? Então eu procurei o meu melhor amigo, o nome dele é Tamir. Tamir era cristão e eu era muçulmano. E eu perguntei para ele, Tamir, por que os cristãos estão sendo perseguidos? E Tamir me disse, se eu te responder, a minha resposta pode afetar nossa amizade. Mas eu vou te dar um livro, e neste livro você encontrará uma resposta para cada pergunta que tiver. A primeira vez que eu abri este livro, percebi que era um livro sobre justiça, amor e perdão. Era mais do que apenas leis, e se chamava Bíblia Sagrada. A primeira vez que abri a Bíblia foi no capítulo 8 do Evangelho de João. E no capítulo 8, eles trazem uma senhora que tinha cometido adultério, jogam ela na frente do Senhor e falam para ele, julgue-a de acordo com a lei de Moisés. Ele então começa a escrever na areia. Eles então repetem a pergunta novamente. O Senhor olha para todos eles e diz, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o único que poderia tirar a primeira pedra era o próprio Senhor Jesus, porque ele é o único que não tem pecado. Mas ele não fez isso. Eles partiram, ele olhou para a mulher e disse-lhe, vá e não peques mais, eu te perdoo. E esta foi a primeira vez que eu ouvi sobre o verdadeiro perdão. Eu comecei a ler o Corão, comecei a ler a Bíblia e comparei os dois. E no final de quase um ano, eu fui falar com meu amigo Tamir e disse a ele, Tamir, eu quero saber agora o que é o cristianismo. E ele disse, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é ir à igreja todo domingo, dizer aleluia, Deus te abençoe e até o próximo domingo. O cristianismo é sobre um relacionamento com Deus, é se render ao Senhor e receber Jesus. Depois de entender isso, eu comecei uma organização para ajudar os cristãos que estavam presos por exercer a sua fé. Nós começamos com 7 membros e depois de 2 anos tínhamos 24 mil. No dia 15 de agosto de 1998, à 1h30 da manhã, eu ouvi um barulho na minha porta e ao abrir a porta, um oficial me perguntou se eu conhecia um determinado nome. Eu lhe disse que não havia ninguém na minha casa com aquele nome. 2 minutos depois, 5 oficiais quebraram a porta, me tiraram de dentro de casa e me levaram para a delegacia de polícia atrás do parlamento egípcio. Eles me disseram, nós sabemos quem você é. Nós sabemos sobre o livro que você escreveu e sobre a organização que você construiu. Uma coisa que não sabemos é, quem faz parte do resto do seu grupo? E eu disse para eles que eu não sei qual grupo e eu não sei qual organização. E se você sabe tudo sobre mim, por que você está me perguntando isso? E eles me disseram, se você quer jogar duro, então podemos jogar duro juntos. Eu respondi para eles,
Duro é o meu nome do meio, e você não tem ideia disso. Então, no dia seguinte, eles me levaram para Abu Zabel. No Oriente Médio, a cadeia de Abu Zabel é conhecida como o inferno na Terra. Deixe-me apenas contar algumas informações sobre o sistema de perseguição no Oriente Médio. As pessoas que nos ouvem agora não têm nenhum conhecimento sobre o que está acontecendo lá. Bem, em primeiro lugar, eles mudam o seu nome nos documentos oficiais. Então, se a sua família ou qualquer organização de direitos humanos perguntar sobre você, você não existe. Os oficiais que estão te torturando sempre usam máscaras. Você não pode ver o rosto deles. Eles sempre se chamam por números, não por nomes. A cada dia, o nível de tortura é diferente. Então, se você não falar no primeiro dia, eles levam você para um nível superior. Eu fiquei lá por 7 dias, que para mim foram como 700 anos. E, sabe, os cristãos são como um saco de chá. Você não sabe o quão forte eles são até jogá-los na água quente. No primeiro dia, eles rasparam o cabelo da minha cabeça, colocaram minha cabeça na água fria e depois na água quente. E quando eu digo água fria, é água congelada. E quando eu digo água quente, sai fumaça dela. Eles colocam a sua cabeça 1 minuto aqui e 1 minuto ali. Depois disso, eles me levaram de volta para minha cela. Então, eles me disseram: diga o nome dos seus amigos. E eu disse para eles: para ser bem honesto, eu não tomo banho há muito tempo. Eu gostei da água fria e gostei da água quente. Sabe, quanto mais você sorrir, mais você mostra para eles que você não tem medo. E eles perdem o controle. No segundo dia, eles me colocaram de cabeça para baixo. Metade do meu corpo estava no chão e a outra metade estava pendurada. Eles queimaram minhas costas com 3 cigarros e me espancaram de todas as maneiras possíveis. Desse dia, a única coisa que eu realmente consigo me lembrar é do gosto e do cheiro do meu sangue. Depois disso tudo, eles me levaram de volta para minha cela e me disseram: diga-nos o nome dos seus amigos. E eu disse: não. Eles me responderam: sabe qual será o seu castigo amanhã se não nos contar? Bem, nós temos 3 cachorros treinados para atacar o ser humano e para comer carne. Traremos eles aqui amanhã e fecharemos a porta. Naquela noite, eu apenas orei para o Senhor e disse: Senhor, apenas me leve para casa. Me mate antes que amanhã chegue. Eu estava com medo de que, sob a tortura pesada, eu pudesse mencionar o nome dos meus amigos. No terceiro dia, eles abriram a porta da minha cela. Ela estava escura. A luz do corredor era vermelha e eu conseguia ver a sombra dos 3 cachorros chegando cada vez mais perto. Eu ouvia o barulho e a voz dos oficiais. Então, eu fui e me sentei no canto da cela e esperei a dor e a agonia chegarem. Cobri o meu rosto com as minhas mãos e aguardei. Mas, de repente, eu não conseguia ouvir nenhum barulho e não ouvia as vozes. Eu tirei a mão do meu rosto para ver o que tinha acontecido e os 3 cães estavam sentados ao meu redor. Nenhum deles me atacou. Esses cães são treinados para ouvir o seu mestre, mas não há mestre maior do que Jesus Cristo. Eles pegaram os 3 cães e eu ouvi os soldados dizendo: talvez eles estejam doentes, tragam mais 3 cachorros. Eles trouxeram mais 3 cães e eles se sentaram na mesma posição, mas o do meio deu um passo à frente e lambeu o meu rosto. Os oficiais não sabiam o que estava acontecendo. Eles levaram os 3 cachorros e fecharam a porta. Todos eles estavam falando sobre aquilo ser um milagre. No 4º dia, o oficial de número 27, um homem grande e forte, veio, abriu a porta e me disse: escute, eu não tenho medo de você. E eu respondi: eu sei que você não tem medo de mim. Sou eu que deveria ter medo de você, pois é você que está me torturando, certo? Ele me disse: escute, eu estou aqui para fazer um acordo com você. Me diga o nome dos seus amigos que eu te liberto. Eu te darei o que você quiser. Você quer uma casa grande? Eu te dou uma casa grande. Você quer um carro novo? Eu te dou um carro novo. Você quer mulheres? Eu te dou lindas mulheres. O que você quiser, eu te dou. E eu respondi: gostei. Eu vou aceitar o acordo, mas primeiro, eu não como há 3 dias. Me traga comida e depois conversaremos. Ele me perguntou:
o que você gosta de comer? Eu respondi, shish kebab. Ele então trouxe o shish kebab e eu me sentei e comi. Então ele me disse, agora me diga o nome das pessoas que trabalham com você. Eu disse para ele, ouça, o nosso grupo é grande e é claro que eu não posso te dar todos os nomes, pois eu não consigo me lembrar de todos. Mas eu vou te dar o nome do nosso líder. Você pode apanhá-lo e ele pode te dizer exatamente onde está o restante do nosso grupo. Ele me disse, eu pensei que você fosse o líder do grupo. E eu respondi, não, senhor, eu sou apenas um servo. Ele me disse, está bem, me dê o nome do seu líder. E eu respondi que o nome do nosso líder é Jesus Cristo e que se ele conseguisse pegá-lo, que o pegasse. Bem, depois disso, esse oficial, o de número 27, me deu 2 punições. A primeira foi que ele me deu um tapa na cara. Ele era um homem grande e forte, e com isso eu bati na parede. Mais tarde, eles me levaram para o meu segundo castigo, que é a razão de eu não conseguir dormir direito à noite até hoje, pois eu tenho pesadelos. Eles me levaram para um outro quarto escuro. Eles tinham um pedaço de madeira em forma de cruz. Eles tiraram minhas roupas e me crucificaram por 2 dias e meio. Eles não me pregaram, mas amarraram minhas mãos, meu pescoço, minha cintura, meus braços, pés e pernas. No final dos 2 dias e meio, eles trouxeram uma faca egípcia e fizeram cortes na parte de trás do meu ombro esquerdo e colocaram limão e sal nas feridas que estavam abertas. Quanto sofrimento um ser humano pode aguentar? Mas a questão é, humano com Deus ou sem Deus? Eles com certeza quebraram o meu corpo, mas não o meu espírito. Depois disso, eles me levaram para um hospital. Eu estava com muita sede e eles não esperavam que eu fosse sair vivo do hospital. E durante a noite, o Senhor veio até mim em uma visão. Ele me deu água das suas próprias mãos e me disse, se você bebe minha água, por que você precisa de outra água? E então eu bebi do rio, das mãos dele. No dia seguinte, eu comecei a mexer minhas pernas, mãos e uma semana depois eu comecei a mexer os braços. Mexi o corpo e fiquei curado completamente. Porém, ainda tinha um problema. Eles ainda queriam me pegar. Eu precisava sair do Egito. Eu estava cercado por outros países árabes. Eu era um muçulmano que tinha rejeitado a fé e que agora acreditava em Jesus. O único país para onde eu poderia ir era Israel. E eu não sabia nada sobre Israel e o povo judeu. A única coisa que eu conhecia era a propaganda feita em árabe. E se você conhecesse aquela propaganda, me perguntaria, por que você iria querer ir para Israel? E eu respondo, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu consegui escapar em um jet ski e cheguei em Israel. Sabe, há tantos cristãos que eu chamo de cristãos de verdade, que não são apenas aqueles que vão na igreja no domingo com suas bíblias de couro debaixo dos braços, dizendo, louvado seja o Senhor, mas sim aqueles que vivem a fé verdadeiramente. Existem muitos cristãos que estão sofrendo do mesmo jeito que eu sofri, e até mais. Eles estão passando por uma noite muito escura e profunda, mas eles ainda têm as velas do Deus vivo. O nosso inimigo tem um exército muito forte e armas muito fortes, mas nós temos o Senhor Todo-Poderoso. Acredite em mim quando eu digo a você que podem matar o sonhador, mas ninguém pode matar o sonho. E esta é a minha mensagem. Eu vou te dizer uma coisa. Nós somos um novo homem no Messias. Quer dizer, judeus e muçulmanos. Porque o muro da separação caiu. Saiba que em Israel existem árabes e judeus que amam uns aos outros. E nós vamos espalhar este amor. Pois tudo vem do Rei dos Judeus, Yeshua, Jesus, o Messias. E ele está removendo as escamas espirituais dos olhos dos judeus agora mesmo. Ele está removendo as escamas espirituais dos olhos dos árabes e muçulmanos agora mesmo, para que possamos ser um e para que o mundo acredite. Amém. Meu irmão, se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.